amigos aqui de Vilhena acompanhando esse programa, que é sucesso de audiência em todo o estado. Obrigado. O Felipe manda um abraço para o meu pai, o senhor Arlindo. Ele está ligado na Voz do Povo em Alvorada do Oeste. Alô, senhor Arlindo, grande abraço aí. Obrigado pelo prestígio da sua audiência. Bom, tecidas as primeiras considerações da Voz do Povo, a entrevista com o professor Adilson Siqueira vai começar agora. A Voz do Povo. Entrevista. O programa Voz do Povo, em nome de seus ouvintes internautas, saúda o professor doutor Adilson Siqueira, registrando a alegria de tê-lo aqui no programa. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo à Voz do Povo em rede estadual. Boa tarde, Arimar. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Caiari e da Antena FM. E é um prazer estar novamente aqui, né, para a gente conversar sobre os problemas da cidade, do estado, né, da região amazônica, né, hoje tão discutida em termos globais, né? Depois do encontro da ONU e as discussões do clima, né? Então esses temas assim se colocaram como primeira ordem no debate internacional. É um prazer estar aqui. Muito bem. Professor, antes de tudo, eu gostaria de saber sobre a antropologia, que é a área de sua formação. Qual o conceito da antropologia? O que ela estuda? Eu abri dizendo que ela investiga o ser humano, aí, a vida do ser humano, mas eu quero mais a miúde sobre isso. Então, a antropologia é considerada uma ciência nova entre as ciências sociais, né? Então, a antropologia ela nasce dentro de um ambiente internacional do surgimento do capital, né, depois da Idade Média, e ela vai se firmando a partir do século XIX. Mas ela nasce dentro de um ambiente evolucionista, né, entendendo que os seres humanos evoluem, etc. Isso, aos poucos, vai sendo mudado, e aí o estudo da antropologia vê as diferenças culturais dos povos, das sociedades. Nenhuma sociedade ela pode... é subdividida, né? Social. Ela estuda, por exemplo, uma antropologia física, né? Ela pode estudar a partir do crânio da pessoa e tal, mas o que está mais em discussão é uma antropologia cultural, onde você vê as diferenças das sociedades, dos povos, pela cultura que ela apresenta. Ou seja, não existem sociedades superiores às outras cultural sociedades. Cultural é o homem não, e a humanidade? Não, só existe uma raiz, né, para nivelar o debate. Só existe uma raiz, que é o ser humano. Existe só uma raça, que é a raça humana. E aí depois a gente classifica como etnias, como culturas diferentes. E uma coisa importante, Arimar, é que se pensava até 1930 de que havia povos superiores pela base tecnológica. Quanto mais as tecnologias ele tivesse, seria mais superior, né? Era uma raça superior. Isso não existe mais. Esse conceito acabou, certo? O que a gente trata é o ser humano como raça, o ser humano, e as culturas diferentes, né? Culturas diferentes. Dentro da economia, se pensava que, até mais ou menos a década de 70 do século passado, de que os países do norte, ou seja, a Europa ou os Estados Unidos, eram evoluídos e os países em desenvolvimento precisavam chegar a esse patamar dessas culturas lá. E aí, a partir de 70, 80, hoje não se pensa mais assim. Hoje se pensa uma etnografia e uma sociedade que possa desenvolver localmente, separando tecnologias de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano, ela pode não ter tecnologias de ponta, né? Mas a qualidade de vida pode ser melhor. Uma pessoa que mora no interior tem uma vida digna melhor de quem vive, né, numa sociedade complexa, né? Em tese, né? Em tese, mas aí é que tem que ter todo o equipamento social, comunitário, para que a pessoa tenha segurança. O aparato, exatamente, né, que a vida necessita, né? Exatamente. O mínimo necessário. Exatamente. Né? Significa dizer, então, professor, que a antropologia cultural estuda a diversidade humana. Exatamente. As formações culturais, as diferenças. Eu não posso, com o meu olhar, dizer assim, aquela cultura é inferior, ou chegar ensinando lá para o ribeirinho como é que ele deve se comportar. Ele aprendeu lá a viver, pescar,
se alimentar, conviver, dançar. No habitat dele, ele é rei. Exatamente. A mesma coisa que dizer para uma sociedade indígena. Vocês são analfabetos. Não. São sociedades milenares que vêm aprendendo ao longo desse período, sabe da medicina, sabe da biologia. São uma sociedade... Mas há uma independência entre a antropologia cultural e a independência humana? Há uma correlação? Ah, sim, essa correlação. Porque, veja bem, a gente não trabalha só, digamos assim, separando as ciências, né? Por exemplo, uma aliada de primeira hora da antropologia é a arqueologia, né? E assim, a análise, por exemplo, do ponto de vista sociológico, né? As sociedades, como é que elas se comunicam, como elas se organizam, a ciência política faz parte, então é um contexto todo das ciências. Professor, né? Já que a antropologia ela investiga o comportamento humano, eu gostaria de saber a respeito do ser humano desde o nascedouro, desde o nascimento. O que a antropologia diz relacionada à questão do nascimento do ser humano? Ele nasce corrupto? Ele se corrompe ao longo da vida? A questão é de oportunidade? E o professor Adilson me responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu quero registrar agora a presença do meu ilustre Evandro de Jesus, meu amigo Nando Garcia, o Genê Falcão, Frankelson Acioli, o Wagner Lopes, o Zé Rodrigo está dizendo que agora o som está bom, o Raimundo Santana, o Zé Carlos se ligou na Voz do Povo, meu amigo Abel Machado Bisneto, Beto Ramos, o Carlos Venâncio está ligado na Voz do Povo, o Hamilton de Souza Pimenta, um abraço, Hamilton, Biraci Jesus, o Carlos Henriques Alves, o Linguiça, ligado na Voz do Povo, o Francisco Barbosa, o Florivaldo Primo, o Dorival Isidoro Ângelo, o Eduardo Schumacher está ligado na Voz do Povo. Muito bem. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Na volta, a gente vai investigar o ser humano em sociedade, com a presença do professor, doutor agora nessa área de antropologia, o Adilson Siqueira. Mande mensagem para nós, 99317-2715, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo, e eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Ai, que calor. Liga o ar. Tá bom? Que bom. Liga o som aí, amor. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Amor, vamos colocar uma bandeira de Rondônia no nosso carro também? Pra quê? Ué, você não colocou o adesivo da banda de rock? É, verdade. Eu também amo essa banda. Por isso mesmo. Acho que tá na hora de mostrar para as pessoas o quanto a gente ama essa terra. Você não acha? Mas só colocando uma bandeirinha no carro? Claro que não. Não é só a bandeira. Cara, o pessoal só fica reclamando. Tá na hora de fazer alguma coisa. A bandeira é para dizer que nós estamos juntos. Tamo junto contra a corrupção. Tamo junto contra o feminicídio. Tamo junto por Rondônia. Rondônia, essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você.
Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta à Voz do Povo em seu segundo bloco, trazendo todo dia um tema diferente. E claro, encontrei com uma pessoa nesse final de semana, disse: Arimar, você leva professor demais lá na Voz do Povo, né? Pois, se você sentiu isso, meu objetivo era esse mesmo. Quer dizer, eu estou alcançando, cada vez mais educando essa sociedade, o ouvinte aprendendo, eu aprendendo aqui, e o programa se estabelecendo em todo o estado de Rondônia. Um abraço aí ao Dirceu Fernandes, diretor da Rede Antena. Dirceu estava me dizendo que em qualquer lugar de Rondônia hoje o programa é comentado, quer dizer. Então isso quer dizer, um programa que contempla o homem de Rondônia na mesma dimensão, sociopolítica nacional. Quer dizer, nós estamos na expectativa aqui de trazer professores, cada vez mais deixar a sociedade colada, grudada no programa, que é para a gente apanhar menos da vida, né, professor Adilson? Eu vejo que, Arimar, a profissão de professor, é esse, né? A profissão de professor, veja bem, qualquer profissão tem um professor, né? Então, ele é médico, mas ele pode ser um professor, um advogado, engenheiro, um arquiteto. O professor das profissões. Exatamente. Né? Então, ele precisou de um professor da sua área. Não é? Não é? Isso é uma coisa importante, porque o professor não é uma questão só específica de uma área, de todas as áreas. Né? Então, é muito ampla essa questão de ser professor. Eu fico feliz, né, que o seu programa, que eu sei que eu escuto diariamente, vejo o compromisso que você tem com a verdade, com o compromisso de cobrar das autoridades, né? Não somente cobrar por cobrar, mas apontando soluções, que eu acho que essa que é uma questão importante, né, do rádio, dos meios de comunicação. Não somente apontar, mas dizer, olha, é possível construirmos uma sociedade diferente, construir uma cultura da paz. A Voz do Povo é um projeto. Esse programa já tem 30 anos. Eu estou o tempo inteiro projetando ele, sempre para manter a audiência. Eu não faço rádio por fazer, né? Pelo menos acho que a população já viu isso, né? Você tem uma formação, não é? Você é advogado, né? Então não dá para fazer por fazer, né? Não, tem um compromisso, é diferente. Então eu vejo os seus convidados, eu tenho assistido e escutado, né? São pessoas que têm compromisso. Não, porque às vezes eu vejo, o cara nunca fez rádio e resolveu fazer. Eu saí atrás de me especializar e buscar ensinamentos para procurar fazer um programa pelo menos razoável, né? Eu vejo às vezes aí, o cara chegou amanhã, já entrou no rádio e acha que pode fazer rádio. Não é assim, o rádio tem a técnica do rádio, tem toda, né, as nuances do rádio. E a pessoa ele me reclamou em tom de deboche, né? Assim, essa figura aqui. Tá ouvindo o programa agora. Você só é professor? Ora bola. Mas ele pode ser um professor também, não é? Então, eu atingi meu objetivo, realmente. Mas tudo bem, eu agradeço a gentileza dele. Aqui a gente é plural, no sentido de acatar as sugestões, seja favoráveis ou não. Deixa eu abraçar aqui meu amigo Zé Calixto, com X. Zé Calixto é do restaurante aqui. Muito conhecido. Peixinho, faz o arroz rondoniense. Um abraço a ele, a Veronice Prudêncio. Conhece o professor Otacílio? Otacílio, meu colega, meu amigo. Na Voz do Povo. Um abraço, Otacílio. A doutora Genilde de Camargo Oliveira, está ligada na Voz do Povo. Jaqueline Alencar, de Paraná. O Abel Machado Bisneto está na Voz do Povo. O Assis Souza, o Naldo Silva,
o Paulo Saque e a Márcia Lopes, todo mundo ligado no programa. No bloco anterior, eu perguntava então ao professor Adilson Siqueira sobre a questão da antropologia, só para deixar o ouvinte situado, que investiga aí o ser humano, o comportamento humano, enfim. Mas aí, já no final do bloco, eu perguntei, professor, sobre a questão da corrupção e sobre a questão do nascedouro desse mal. O ser humano, de acordo com a ciência, com a antropologia, ele nasce corrupto? Ou no meio do caminho aparecem as oportunidades, ele fraqueja, vai lá e morde o queijo e vai preso depois? Então, Auribar, esse é um tema muito polêmico, né? Muito polêmico e... A antropologia explica isso? Explica. Eu acho que, da seguinte forma, eu só queria pegar 2, 3 autores assim, rapidamente, para não forçar muito, mas lá no século III, o Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, que é um dos maiores referências... Santo Agostinho, dos luminares da Igreja Católica. Ele faz uma pergunta. Se Deus é único, certo? E criador de tudo, de onde vem o mal? Então, ou Deus não é tão bom, totalmente bom, ou então Deus tem uma parte mal. Como isso não é possível, ele pergunta, então, de onde veio o mal? Ele diz, o mal é uma criação humana, certo? Deus, ele é bom em si. Agora, o ser humano, quando cria suas normas... Deus criou o homem para o bem. Para o bem. O mal é ele que fabrica. Ele fabrica na medida em que ele cria normas de convivência. Todas as culturas estabelecem normas de convivência. Então, você é punido de acordo com aquela constituição, com as normas estabelecidas pela sociedade. Você está fora das regras sociais, a própria sociedade é quem pune. Mas na frente, na Idade Moderna, tem um grande debate sobre o que você pergunta, né? Os ingleses, como Thomas Hobbes, ele vai dizer assim, o ser humano é, na sua essência, mau. O ser humano? O ser humano, na essência, ele é mau. No íntimo dele. No íntimo, ele é mau. E para que ele não possa devorar o outro, ele vai ter que abrir mão de liberdades, das suas liberdades, e aí cria o Estado para poder administrar isso, essa maldade. Mas esse autor levou em consideração que elementos de convicção? Ele fala que a natureza humana é essencialmente má. Mas isso foi contestado depois, né? Isso foi contestado, inclusive o próprio Rousseau, mais na frente, ele vai dizer, não é verdade, certo? O ser humano, ele é parte da sociedade. Então, a sociedade estabelece normas, você, no convívio com a sociedade, que você pode ser influenciado e influenciar. Ele diz assim, o ser humano nasce bom e a sociedade, com as suas nuances, vai domando isso aí. E a pessoa pode entrar, então, pela parte da corrupção até. Mas não que ele seja mau, certo? Não é. O cara então, ele deveria entrar pela porta da frente e pula a janela. E ele aprende com o outro. Ele vai aprendendo, Por exemplo, quando parte da educação nossa, a gente pensa que, meu filho é esperto. Essa palavra é uma palavra-chave. As pessoas querem dizer que o menino... É um conceito relativo. É relativo, porque ele pensa que o menino leva vantagem, né? Então, meu filho é esperto porque ele está levando vantagem. Meu filho pegou um negócio na escola, uma borracha, e o pai não corrigiu. Aquela máxima, a vida do mais esperto. Do mais esperto, entende? Então, ele vai aprendendo que ele vai levando vantagem. E aí já começou a burlar as normas. Aí, por isso que precisa de uma educação familiar, né? Quando ele chegar com alguma coisa que não lhe pertence, o pai e a mãe têm que corrigir. Isso não lhe pertence, devolva. Mas não é porque ele é mau, é porque ele viu uma oportunidade naquele momento, certo? De burlar. E a família é fundamental. 12h28. E o ouvinte da Voz do Povo, hein? O assunto esquenta aqui. Mande mensagem para nós aí. 993-17-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Hoje com a presença do professor Adilson Siqueira, doutor nessa área de antropologia. Deixa eu abraçar mais gente aqui ligada na Voz do Povo. Luiz Henrique Linguicinha, boa tarde, amigo. Boa tarde, meu camarada. João Oliveira, meu amigo doutor Adilson, gente muito legal. Conhece o João de Oliveira? Eu conheço, gente boa. Boa tarde, Oliveira. Um abraço, meu irmão. João Carlos Bassalo está com a gente, o Valber Lopes também, todo mundo ligado na Voz do Povo.
Professor, a gente tem observado ao longo aí das situações que a vida oferece, seja na capital de Rondônia, no estado, no Brasil, enfim, no mundo, exemplos que o Facebook tem mostrado muito. Por exemplo, aqui, esses dias eu vi um caso de um caminhão que tombou com carne. O pai vinha atrás com os filhos, parou e pegou um pacote daquele de carne, outro pegou outro, quer dizer, encheram a traseira do carro de carne, saquearam o caminhão como outras pessoas. E a pergunta é, então, professor, neste caso especificamente, esse homem é provável que defenda a moralidade, condene a corrupção, mas na hora de agir, ele efetivamente tergiversou. Ele viu uma oportunidade. Viu uma oportunidade. Eu estou colocando essa questão para ir naquele paralelo lá. Certo. O homem nasce corrupto ou as oportunidades fazem ele ser corrupto? Então, essa é uma questão, por exemplo, que a gente sempre coloca. Né? O que são as oportunidades? Né? Dentro do sistema capitalista, certo? Não existe erros, existem oportunidades. Isso é um fato que é complicado, porque você tem uma outra visão de mundo. Né? No capitalismo não existe conceito de erros, existem oportunidades. Dê Então, exemplo disso. a pessoa quer levar... Eu compro uma caneta, digamos, por R$5, certo? Você está precisando de uma caneta, eu te ofereço por 10. Eu sei que ela não vale 10, ela vale só 5. Mas você precisa, eu fiz um bom negócio. Entende? Então é uma oportunidade de negócios. Tudo vira negócio dentro do sistema capitalista, né? No sistema que nós vivemos, certo? Então ele viu uma oportunidade, ele esqueceu daquela ética da fraternidade, porque aquele caminhoneiro, certo? Aquele cara que tinha carga, ele sofreu o problema, certo? Porque às vezes nem está no seguro, mas ele viu naquilo ali um negócio, uma oportunidade. Por isso, Erimar, que a gente tem que rever esse conceito. Mas eu quero ir mais além dessa questão que o professor coloca. Eu quero ir mais além do que isso. Aquele pai, naquele momento, estava dando um exemplo péssimo para o seu filho. Claro. Agora, existe, dentro de uma visão ética, e dentro da ética cristã, né, mas não só da cristã, mas você tem uma escala de valores. Né, uma escala de valores. Eu quero colocar o seguinte... Dentro dessa escala de valores, o Tomás de Aquino, que é um grande... São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um filósofo medieval, até hoje referenciado. Ele diz o seguinte, se você tiver com a sua família com fome e passar dentro de um campo que tem um gado lá, e para salvar a vida, você peça. Se não te deram, aí você tem o direito de alimentar a sua vida, sua família. Porque a vida é um bem maior. Certo? Como a liberdade é um bem maior, né? A gente trabalha isso. Agora, nesse caso, dessa oportunidade, ele não estava precisando apenas de alimentação para o seu filho. Ele está fazendo um gesto que o filho está aprendendo com ele, que não é um gesto apropriado. E amanhã o filho vai repetir. É vítima dele. Porque aí que está o aprendizado. Porque se meu pai pode fazer, eu também posso fazer. Não é verdade? Os pais são espelhos. As crianças se espelham nos pais. Claro, né? a primeira... Esse é um debate, por exemplo, que entra, que está sendo muito colocado agora, quando você coloca gênero, por exemplo. Né? Quando você diz, como é que a menina aprende a ser mulher? Vendo a partir da mãe. O menino passa a ter a visão masculina vendo o pai ser masculino, os colegas. E quando ele não tem nada disso... Pois é, aí é complicado, aí ele aprende na sociedade. Aprende numa sociedade. Aí depende aonde ele vive, que ambiente ele vive, não é verdade? Se ele convive com uma sociedade que aquela prática é comum, ele aprende. Ele vai adotar na sua vida como sendo certo. Vai depender do ambiente onde ele está. O homem é produto do meio, então? Mas também influencia o meio. Ele não só recebe informações, quanto ele emite. Mas também ele emite. Né? É uma via de mão dupla. Bom, esquentou o debate aí. Vamos para adiante aí. Deixa eu abraçar o Diego Reinaldo, ligado na Voz do Povo, a Vitória Ângelo Beico, a jornalista, o Zé Ironildo Nascimento,
Boa tarde, Arimar. Um abraço ao meu amigo Adilson Siqueira. Conhece o Enildo? Conheço, meu amigo. Um abraço. O meu amigo Luiz Vidal, tá ligado na Voz do Povo. Um abraço ao grande professor Adilson Siqueira. Assinar de esperança de que nossa sociedade esteja melhorando, está dizendo o Vidal. O Vidal, eu quero mandar, além do abraço, eu quero fazer um destaque aqui. O Aloysio é uma das pessoas mais belas que nós temos em Rondônia. Eu sempre falo isso para ele, é uma pessoa assim, sensível, uma pessoa engajada nas lutas sociais, na defesa, é um humanista na sua essência. Deixa eu abraçar também o professor Gilberto Teles, está mandando abraço ao professor Adilson e está parabenizando a mim pela escolha do entrevistado. O Gilberto é outra pessoa, ele é um babalorixá. Veja que o pastor Aloysio ligou, o seu programa consegue reunir. É plural, né? Exatamente, o pastor Aloysio, que é uma figura belíssima, assim como o pai Gilberto, né, que é um babalorixá, é uma pessoa da melhor estirpe que nós temos aqui, uma pessoa sensível, que ajuda as pessoas, que está sempre à disposição. A Sônia Andrade está em João Pessoa, ligada na Voz do Povo, cumprimentando o programa. Um abraço à Sônia. Sônia é sempre gentil com o programa, eu agradeço a gentileza dela. Jovito Canduri também está ligado na Voz do Povo, me cumprimentando. Um grande abraço. E também a doutora Juscelia Costa, ligada no programa. Eu vou fazer um intervalo. Eu volto com o próximo bloco da Voz do Povo, agora com a presença maciça de Sua Excelência, o ouvinte do programa, que nos dá o prazer, o prestígio, de forma magistral, todo meio-dia, o ouvinte está lá ajudando a produzir a Voz do Povo. Vou fazer um intervalo, eu volto já com o terceiro bloco. Mande mensagem para nós aí, 993-17-2715, WhatsApp da Voz do Povo, eu volto daqui a pouquinho. Você está ouvindo a Voz do Povo. A CVC, a maior operadora de turismo das Américas, quer saber que férias você quer. Quer férias com a família? Descanso em um resort com tudo incluído e alguém para cuidar das crianças. Ou quer férias com os amigos, alguma praia badalada e agitada vida noturna? Quer ir de avião, de carro, de ônibus ou de navio? Quer férias personalizadas do seu jeitinho? Então vá até uma das mais de 1000 lojas CVC e garanta já sua viagem. Quer férias? Vai de CVC, sempre com você. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Bicicletas Rodizan, 30 anos em Rondônia, 30 anos pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo, debatendo hoje de forma... Aqui com o professor Adilson Siqueira, debatendo o assunto de forma... ainda que empírica, mas procurando aprofundar-se nessas questões relacionadas à vida, para a gente entender as nuances que acabam imaginando que um homem de bem, de uma hora para outra, assume o poder e aí vira ladrão. Que é isso. A gente está discutindo aqui com o professor Adilson Siqueira. Pois bem, o professor Thomas Hobbes diz que o homem é o lobo do outro homem. É assim? O Hobbes é um dos primeiros ingleses que vão trabalhar isso. O que significa essa frase?
que significa que ele entende que o ser humano, na sua Devora o essência, outro homem. devora o outro. Ele não tem solidariedade entre si. O ser humano, para ele, é um querendo devorar o outro. Salvo se interesses E aí ele coloca o seguinte... convergirem, né? Aí ele cria o Estado. A ideia dele de criar o Estado é o Estado que está lá no livro de Jó, que é o Leviatã. É um ente que é mais rápido do que o vento e mais forte do que o aço. Ele gira. Então, como não te respeito, certo? O ser humano abre mão das suas liberdades para criar o Estado. E o Estado regula isso. É o Estado que regula. Ao contrário dos que defendem, né, de que não, o ser humano é livre, ele pode ser livre, embora faça um pacto, esse pacto, o Estado só pode ser usado quando ele precisar, quando você invadir minha liberdade, né? Minha liberdade. Aí entra o papel do Estado para regular isso aí. Minha liberdade, no sentido de como ele é livre, mas sujeito às normas do Estado. Né? Do Estado. Mas assim, não é esse poder como o Hobbes fala, entendeu? Seria um Estado menor, liberal, pequeno, que a minha liberdade seria assim, eu tenho propriedade. A minha liberdade termina onde começa a sua. Aí seria a propriedade. Agora, tem uma questão que você levanta, Arimar, que eu queria só resgatar. Quando o Aristóteles vai definir quem é o ser humano, ele vai dizer assim, o ser humano é um animal político, social, por natureza. Né? Mas ele esqueceu de dizer que nós somos animais também, certo? Ou seja, quando você coloca que em qualquer momento eu posso agredir alguém, isso também é verdade. Porque na natureza humana, dentro de cada um de nós, existe um animal. Eu sou educado racionalmente para poder conviver. Mas, de vez em quando, eu tenho raivas. E essas raivas devem ser domesticadas, domadas, para que eu não possa ser um sujeito agressivo. Né? Agora, existe uma doença, por exemplo, que você vê claramente como é isso. Que é a pessoa que é esquizofrênica, por exemplo. Né? Ela é totalmente natureza. Certo? A esquizofrenia é uma doença rara, né? Uma doença considerada rara, mas dá para entender bem o ser humano, porque na sua essência ele pode abraçar, pode agredir, tá certo? É a natureza, ele é animal também. Muito bem. Antropologia fala da fé, professor? Fala. E aí, assim, né? Essa fé que remove montanhas, que cura. Em todas as culturas, Arimar, em todas as culturas existem nenhuma cultura é desorganizada. E o ser humano, no decorrer da história, ele vai criando elementos, vai criando condições para ele mesmo sobreviver. Uma das questões ela permite que o ser humano se conheça melhor, por exemplo? Com certeza. E aí, por exemplo, todas as culturas, as pessoas têm fé. Tá certo? Tem fé numa transcendência. Isso é comum em todas as culturas, certo? Então, a fé é uma estrutura. As igrejas são estrutura da sociedade, certo? Então, ela existe. Isso faz parte dessa necessidade transcendental do ser humano, tá certo? Então, isso explica e, ao mesmo tempo, me conforta diante do desconhecido, que é a morte. Professor, como é que a antropologia, por exemplo, explica a inteligência variável a um homem inteligente, um que se chama, aspas, burro? Fulano é inteligente, fulano é burro. A questão também relacionada à razão. Uns têm mais razão do que os outros porque têm mais freio. Questão de sensibilidade. Um tem mais sensibilidade que o outro. A antropologia explica isso, professor, de que forma? A antropologia cultural, especificamente. Essa ideia do evolucionismo, que eu falava há pouco... É na esteira disso que eu estou perguntando mesmo. Porque se dizia que uns são mais desenvolvidos porque o crânio é maior, então quem tem um crânio... Se fazia, Arimar... Então, fazia vai a brincadeira aqui, o nordestino, então, cabeça grande... Pois é... Vale a brincadeira, naturalmente saudável aqui. Se fazia teste de QI. Né? Até pouco tempo,
As escolas faziam o teste de QI para saber se o menino era mais inteligente do que o outro. Fizeram isso com Einstein. E o Einstein foi reprovado no teste de QI, entende? O que diz lá o Descartes, ele diz assim, todos os seres humanos nascem com as mesmas capacidades. O que vai distinguir um do outro é a aplicação, é a busca do conhecimento, tá certo? Então, dizer que um nasce mais inteligente do que os outros, isso não é verdade. Uns se esforçam mais se esforçam mais, tem mais oportunidades. Tem um cara mais responsável do que o outro. E tendo as oportunidades. É por isso que a gente trabalha na perspectiva de que as pessoas precisam das condições, desde a família, as escolas, as instituições, dê as condições para uma criança e ela vai competir, tá certo? Não que eu seja mais... Agora, tem gente que desenvolve habilidades, tem umas habilidades musicais, outros que vão... Mas todo mundo pode aprender música. Hoje já está claro isso, que não precisa ter aquela tendência para ser um músico. Ele aprende, certo? Ele aprende. Como ele pode aprender a ser pedreiro, como outra profissão. É só dar as condições para o ser humano. Salvo aquelas que vêm com um dom. Dom quem trabalha é a igreja, né? Um dom de Deus, né? Mas isso existe numa perspectiva. A outra são as habilidades. Não, mas aí eu vou me permitir respeitar, né? E discordar. O poeta, por exemplo, a gente aprende a ser poeta? Qualquer um pode ser poeta. Agora você tem uma habilidade maior. Eu estou chamando isso de habilidade, não de dom, certo? Você se predispôs. Eu entendo que esse debate sobre... Eu vou me permitir respeitar, mas discordar novamente. Professor, você trabalha com dom. O dom, esse conceito de dom é um conceito teológico, tá certo? Ou seja, que a pessoa nasce divinamente com um dom, certo? E quando a gente entra para a ciência... O artista plástico pinta coisas lindíssimas. O cara aprende, por exemplo... Esse é um debate que se coloca... O Kant trabalha muito bem isso, certo? Quando ele diz assim, de onde vem essa inspiração do artista? O artista, ele se inspira ou ele vê e copia, certo? Então ele trabalha, tem 2 livros que ele vai, a Crítica da Razão Pura, que ele acha que você tem as inspirações, e a Crítica da Razão Prática. E ele vai dizer assim, não, mesmo eu entendendo que o ser humano produz, né, racionalmente, mas eu defendo a prática. O artista está vendo e interpreta a realidade. Quer dizer, então vai cair